Bolívar, por favor, você pode me dar um panorama sobre a ordem mundial, como se formou e como vem se transformando? A ordem mundial é um assunto muito amplo, de uma extrema complexidade. Então, eu penso que é um tema que nós vamos ter que desdobrar em vários vídeos, vamos ter que convidar algumas pessoas para vir aqui falar de aspectos particulares, porque compreende aspectos políticos, econômicos, militares e outros, né? É falar do mundo inteiro, é falar do sistema internacional. Então, o que me ocorre fazer hoje é principalmente como se formou ao longo dos séculos a ordem mundial que nós conhecemos desde o século XVII até agora, no meados do século XX. Eu penso que é um ponto de partida essencial, como se formaram os Estados nacionais, né? E para chegar a isso, nós temos que partir de um fato muito simples, quer dizer, com a descoberta da pólvora no século XV, houve uma mudança extraordinariamente importante, porque a unidade política básica, até a mudança na tecnologia militar, era o castelo medieval, o castelo fortificado, né? Que podia ser atacado por um inimigo até a porta, praticamente, do castelo. Mas a partir da pólvora, dos canhões, podia ser atingido de uma longa distância. Então aí surge um fenômeno extraordinariamente crucial, que é a unidade de defesa passou a ser um território cercado por uma fronteira. Ou seja, aí surge a ideia de um Estado, né? Como nós entendemos modernamente. O Estado, no fundo, é um território que tem uma fronteira protegida e defendida, né? E uma consequência importante disso, que ocupou muitos filósofos da época, os teóricos, se um país, um Estado, para atacar outro, invadir outro, como é que era isso antigamente? Quer dizer, para atacar um território cercado e que tem uma fronteira, o atacante tem que se submeter a um risco muito alto, né? O preço de falhar, de ser derrotado, é altíssimo. Então, isto, curiosamente, estabelecia uma espécie de igualdade básica entre os Estados, né? Porque qualquer um, ainda que fosse pequeno, podia infligir um custo humano, em perdas de vida e de equipamento, altíssimo, mesmo a um Estado muito mais poderoso. Então, no primeiro momento, os teóricos viam o sistema de Estados que ia se formando na Europa, o surgimento dos Estados, é como se fosse uma mesa de bilhar, quer dizer, várias bolas, todas têm o mesmo peso, a mesma massa, a mesma importância, né? E que isso, então, levaria progressivamente a uma pacificação, a uma certa pacificação, a redução das guerras, né? Houve essa esperança aí no século XVI e XVII, com a fundação dos Estados. A história não foi bem assim, porque cada país, os principais, formaram impérios, né? A Espanha formou um império na América, em parte da América do Norte, a França também, a Inglaterra, a Holanda. Então, sempre havia uma quantidade enorme de guerras. Em meados do século XVII, né, é que surge o fato crucial para nós entendermos a ordem mundial que se formou a partir de então, a chamada Paz de Westfália. Westfália é a região que fica ali a noroeste da Alemanha, compreendendo um pouco da Holanda. A Paz de Westfália, na verdade, se compôs de vários tratados, né, em 4 ou 5 cidades diferentes. Ali, então, se pôs fim à guerra entre a Holanda e a Espanha, que durava 80 anos, né? E a chamada Guerra dos 30 Anos, que compreendia vários principados, várias unidades menores. Então, houve ali, formalmente, uma pacificação e se pôs no papel, em tratados, os conceitos fundamentais da ordem mundial que nós iríamos conhecer mais tarde. O de que cada Estado era inviolável, né? Portanto, era autônomo, a intervenção ficava proscrita, proibida, um podia interferir nos negócios do outro, e isso passou a ser, então, a ideia da soberania nacional, né? A ideia da soberania nacional. Nenhum pode ser
atacado, não pode ser invadido, né, sob pena de ser contra-atacado, de gerar alianças contra o atacante, ou seja, deu-se de fato uma certa pacificação. E é assim que nós atravessamos o século XVIII, com a redução enorme das guerras entre Estados, até porque as guerras entre Estados frequentemente eram guerras de religião, né? De Estados que propendiam ao calvinismo e outros que propendiam ao catolicismo. Então, com isso, os Estados se tornaram leigos, laicos, quer dizer, a religião deixou de ser o fator tão importante que havia sido na ação diplomática exterior dos Estados. No século XIX, então, vem a Revolução Industrial, vem a corrida por colônias no mundo inteiro, mas surge um outro fator de estabilização, que é a chamada Pax Britânica, né? A Inglaterra se torna a maior potência do mundo, com a principal marinha mundial, e ela passou a controlar praticamente todo o planeta conhecido, todos os horizontes conhecidos, durante quase 100 anos. Né? O que predominou foi a Pax Britânica, até o início até a virada do século XIX para o século XX. Com isso, a palavra ordem soa um pouco estranha, porque não havia tanta ordem assim. É melhor a gente falar que havia um sistema, porque até hoje ordem mundial soa um pouco otimista. Mas, enfim, chamava-se ordem mundial. Entretanto, sobrevieram as duas guerras mundiais. Né? As guerras mundiais, dividindo o mundo em superpotências, divididas em sistemas econômicos diferentes, em ideologias diferentes e em uma terrível força militar diferente. Esquematicamente, o leste com o comunismo, a União Soviética, e o oeste com o capitalismo, com a democracia, a ideologia liberal. E aí se estabeleceu, o fascismo teve também uma influência muito grande, eu diria até devastadora, como o caso da Alemanha, mas de curta duração. O Hitler subiu ao poder em 1933, em 1945 o nazifascismo tinha sido absolutamente esmagado. Permaneceu, entretanto, a divisão entre a União Soviética e o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. Agora, aí a ordem passou, então, a ser mantida como uma espécie de equilíbrio pelo terror, né? Porque ambos tinham armas nucleares, né? Ambos tinham desenvolvido bomba atômica. A União Soviética até se adiantou alguns anos aos Estados Unidos desenvolvendo a bomba de hidrogênio em 1948. E então se estabeleceu aí uma competição econômica e ideológica no mundo inteiro, cada um tendo a sua área de influência muito grande, né? E constantemente riscos de guerra que tinham que ser cuidadosamente negociados e monitorados, né? A chamada Guerra Fria, né? Que atravessou toda a segunda metade, quase toda a segunda metade do século XX. Né? Foi só com o colapso do sistema soviético em 1990, 92, né? Todo mundo se lembra da ação do Gorbachev, desmantelando de dentro para fora o sistema soviético, porque de fora para dentro era impossível, né? Eles, evidentemente, reagiriam militarmente numa escala terrível. Mas foi a partir dali, então, que houve um relaxamento, uma distensão maior, e ressurgiu a esperança de uma ordem mundial baseada em estados autônomos, muito mais em democracias do que antes, pacíficas. Isso fazia todo sentido, isso parecia realmente ter lógica. Aí então surgiram fatores novos que perturbam e causam perplexidade no mundo atual, fatores que estão aí à nossa vista, né, que estão sobre a mesa. Eu mencionaria, em primeiro lugar, o ressurgimento do islamismo radical, né, e no bojo do qual veio o terrorismo. Veio o ato de uma audácia impressionante, que foi o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, que não foi o único, houve vários atentados gravíssimos de grupos radicais islâmicos, islamismo radical, liderados pela Al-Qaeda, que é um grupo terrorista que originariamente surgiu no Egito. Posteriormente, o
o chamado Estado Islâmico, que está ainda em atividade, embora sofrendo derrotas militares, e esse terrorismo, então, semeou uma névoa, né, uma espessa nuvem de medo, de preocupação, de insegurança sobre toda a Europa, sobre a Inglaterra, até certo ponto mesmo nos Estados Unidos. Esse é um fator mundial. Nenhum Estado, na verdade, conserva aquela ideia de uma fronteira impenetrável. Todos os Estados são porosos a todo tipo de influência externa, terrorismo, contrabando, narcotráfico, tudo isso são fatores novos que perturbam muito a ordem mundial entre Estados e dentro de cada Estado. Em segundo lugar, também ligado a esses fatores, surgiu a emigração em massa do terceiro mundo e do Oriente Médio para a Europa, né? Da África e do Oriente Médio, grandes ondas migratórias, às vezes naqueles pequenos barcos chegando ali no sul da Itália. É um problema quase impossível de ser controlado pelos países europeus. A opinião pública quer que essa imigração não venha, mas também reluta em apoiar o governo que tome medidas drásticas, que encha um avião de imigrantes e manda de volta. Então é um problema politicamente muito delicado, né, que está criando dificuldades em toda a Europa. Último, e eu diria até mais importante, a ascensão da China, né? Desde a ascensão de Deng Xiaoping, a China mudou completamente o sistema comunista que existia antes, né? O Partido Comunista, que é a cúpula, são 200 sujeitos que controlam com mão de ferro o país, que reprimem violentamente qualquer tipo de protesto, de queixa, de protesto contra o regime político, mas que, ao mesmo tempo, liberaliza e desregulamenta a economia. E, com isso, a China se tornou um grande ator econômico, que antes não era, né? Você sempre podia considerar a China um grande ator militar, pelo seu tamanho, mas ela se desenvolveu muito tecnologicamente e passou a ser um ator de primeiríssima grandeza do ponto de vista econômico. Então, o mundo que está surgindo aí vai ser outro, né? E não é mais um mundo bipolar, Rússia, Estados Unidos, mas é um mundo, até certo ponto, bipolar China e Estados Unidos, sem que a Rússia deixe de ter um peso muito grande nesta nova equação que nós ainda não conseguimos entender direito, né? Isso continua assim. A China dá claras intenções de que pretende ser um ator de primeira grandeza, tanto na economia quanto na força militar e populacionalmente também, né? Ela entendeu que uma grande população é um fator de poder político importantíssimo. Ela antes multava a família que tivesse mais de 2 filhos, agora ela está estimulando quem tiver o terceiro, porque ela compreende que uma grande população é um fator de poder muito grande. Ou seja, o mundo voltou a ser, de certa maneira, instável, né? Instável, ou pelo menos semeia muita preocupação, muito temor, né? O islamismo, é importante frisar, o islamismo radical não é uma religião como qualquer outra. O islamismo não todo o islamismo, mas esse islamismo que apoia grupos terroristas, remete a um passado distante em que o islamismo se via como um império universal, quer dizer, como um império destinado a controlar o mundo inteiro. Então, às vezes, você ouve entre os islamistas radicais até mesmo a ideia de reconquistar a Espanha, de onde foram expulsos em 1492, né? De Portugal também. Ou seja, há elementos muito perigosos no mundo atual, né? O terrorismo é extremamente perigoso, né? Como eu já mencionei, antes mesmo do Estado Islâmico, a Al-Qaeda havia cometido vários atentados. Quer dizer, antes das Torres Gêmeas de Nova York, já tinham tentado antes uma explosão lá, que não deu certo. No Quênia, eles explodiram a embaixada americana com
um carro com bombas poderosíssimas encostado lá, estacionado na frente. Houve o ataque ao navio G.D. Cole, ali no Mar Vermelho, né, encostado perto do Canal de Suez. Muitos e muitos atentados de grande envergadura, de que nós não tínhamos muita consciência, nós não tínhamos muito conhecimento, até que veio o ataque às Torres Gêmeas. Resumindo, nós estamos longe, ao que tudo indica, de ter uma paz duradoura, pelo menos como foi a do século XIX sobre a paz britânica, que teve os seus problemas. A Inglaterra certamente dominou, através do colonialismo, áreas imensas, como a própria Índia, mas houve pelo menos uma paz internacional razoável. Hoje é difícil olhar o mundo e acreditar que que isso esteja ao alcance da mão. Sem falar que os conflitos em torno da pobreza, os conflitos de ordem econômica, conflitos até em torno da água, né, são extremamente sérios e têm que ser equacionados com o tempo, né. Os estados nunca foram e certamente não são invulneráveis, como se julgava antigamente, quando a mesa de bilhar, né, quando cada bola era uma bola e não se imaginava uma bola interpenetrada com a outra. Não, o sistema real são várias bolas, algumas bolas bem grandes, interpenetradas, e esse sistema não é estável, não é totalmente seguro, como vários filósofos no século XVII imaginaram.